Eu não vou enrolar muito Yo no me voy a enrollar mucho e nem vou me apresentar muito, y ni me voy a presentar mucho, porque hoje não tem a ver com nomes. porque hoy no tiene nada que ver con nombres. E na verdade, Y la verdad, nunca vai ter. nunca va a ser, nunca va a tener. Eu não tenho nenhum problema em me apresentar, Yo no tengo ningún problema en presentarme, mas hoje Deus me pediu algo diferente. pero hoy Dios me pidió algo diferente. Que hoje Que hoy Ele abra os nossos olhos Él abra nuestros ojos para o que verdadeiramente importa. para lo que verdaderamente importa. Abre a tua palavra em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Abrí tu palabra en Génesis, versículo 13. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar en donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre al país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mambré. Allí erigió un altar al Señor. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Nosotros conocemos muy bien la historia de Abraham. E aqui, mais uma vez, Y acá, una vez más, Deus está confirmando a palavra, a promessa Dios está confirmando la palabra promesa para Abraão, para Abraham, que sua descendência que su descendencia seria incontável sería incontable e que ele faria a partir dele y que él haría a partir de él uma grande nação. una gran nación. E a primeira coisa que Deus pede para Abraão Y la primera cosa que Dios le pide a Abraham é: vê, mira. es ver, mirar. É a primeira coisa que Deus pede para Abraão. Es la primera cosa que Dios pide a Abraham. De onde você está hoje, ¿De Abraão? dónde vos estás hoy, Abraham? Levanta os teus olhos Levanta tus ojos e vê y ve. o quê? ¿O qué? A tua promessa. Tu promesa. O lugar que eu separei El lugar que yo separé para que essa promessa aconteça. para que esa promesa pase. A primeira ordem é ver. La primera orden es ver. Nós precisamos ver do lugar de onde nós estamos Nosotros necesitamos ver del lugar en donde estamos a promessa. la promesa. Ver o que o Senhor quer fazer. Ver lo que el Señor quiere hacer. Ter uma revelação Tener una revelación que é diferente de só conhecimento. que es diferente de solo conocimiento. A revelação Revelación é o conhecimento que es el entra, conocimiento que entra mas que transforma. más que transforma. Porque um véu foi tirado Porque el velo fue sacado e agora você vê. y ahora vos ves. Foi o que Jesus fez comigo e contigo. Fue lo que Jesús hizo conmigo y contigo. Tirou as escamas dos olhos. Quitó las escamas de los ojos. E se ainda não tirou, Y si todavía no sacó, essa noite esta noche Ele vai tirar. Él va a sacar tus Em ojos. nome de Jesus. En nombre de Jesús. Então, essa primeira ordem Entonces esa primera orden de Deus para Abraão moveu meu coração quando eu li. que Dios dio a Abraham movió mi corazón cuando yo leí. Quando o Bruno me falou que eu ia pregar aqui também, Cuando Bruno me dijo que yo iba a predicar acá también, eu ouvi muito claro, yo escuché muy claro, visão. visión. E me lembrei Y me recordé dessa passagem. de ese pasaje. Deus vai restaurar hoje. Dios va a restaurar hoy. E a partir de agora, a Y a partir desse partir de congresso, ahora, a partir de este momento, a nossa visão. nuestra visión. Deus está aqui para Deus- clarear a nossa visão. Dios está aquí para clarear nuestra visión. Hoje é uma noite, esse congresso é Hoy es una noche y este congreso es tempo de visão, un tiempo de visión, tempo de revelação, un tiempo de revelación, tempo de transformação, un tiempo de transformación, tempo de liberação. un tiempo de liberación. Provérbios 29, versículo 18 diz: Proverbios 29, versículo 18 dice: Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley.
Essa versão diz visão. Esa versión dice visión. Algumas outras versões vão dizer revelação divina, Algunas otras versiones va a decir revelación divina, visão profética. visión profética. Mas o que significa é Pero lo que significa es direcionamento de Deus. un direccionamiento de Dios. O povo que não tem direcionamento de Deus, Un pueblo que no tiene un direccionamiento de Dios, ele perece. él perece. Mas aquele que guarda Pero aquel que guarda a palavra la palabra permanece. permanece. É feliz, Es feliz, é completo, es completo, porque achou em Deus porque encontró en Dios o seu propósito. su propósito. Onde não há visão, o povo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Mas aquele que guarda e obedece aos seus mandamentos, Pero aquel que guarda y obedece sus mandamientos, esse é feliz. ese es feliz. Esse é abençoado. Ese es un buen siervo. Eu estou repetindo isso, Yo estoy repitiendo eso. porque acabamos de assistir uma peça. Porque en vez, Acabamos de assistir uma porque peça. acabamos de ver una pieza Onde a chave da felicidade donde la llave de la felicidad se encontrava em Jesus. se encontraba en Jesús. E hoje, Y hoy o Senhor vai abrir os nossos olhos, el Señor va a abrir nuestros os ojos, nossos ouvidos, nuestros oídos, para que a plenitude do que Ele tem para que la plenitud de lo que Él tiene alcance o nosso coração. alcance nuestro corazón. O que nos impede de ter os nossos olhos abertos? ¿Qué es lo que nos impide tener nuestros ojos abiertos? Tenho certeza que se você está aqui, alguma coisa você já ouviu sobre esse Deus. Tengo seguridad de que si vos estás acá, alguna cosa ya escuchaste en relación a eso. E é muito comum no nosso meio Y es muy común en nuestro medio dizer que Deus tem algo para ti, decir que Dios tiene algo para vos porque é verdadeiro, porque es verdadero. não porque é um jargão, No porque es uma expressão, una expresión, mas porque é verdadeiro. porque es verdadero. Não é só uma forma de dizer, No es solo una forma de decir, é verdadeiro. es verdadero. Jesus tem um plano Jesús tiene un plan para minha vida, para mi vida, para a sua vida, para tu vida, para essa igreja, para esta iglesia, para o Flame, para el Flame, para o Manifesto o para el Reino, Manifiesta el Reino, para essa cidade, para esa ciudad, para esse país. para ese país. E isso precisa ganhar os Y eso nossos necesita corações. ganar nuestros corazones. Mas tem duas coisas que eu quero falar hoje Pero hay dos cosas de las que yo quiero hablar hoy que podem nos cegar. que nos pueden cegar. A primeira delas é uma que a gente conhece muito bem. La primera de ellas es una de las que nosotros conocemos demasiado bien. Sabe quando você se pega preocupado? ¿Sabes cuando vos te encontrás preocupado? Todos nós temos problemas na nossa vida, Todos nosotros tenemos problemas en nuestras vidas. certo? Ou só eu? É Só lá no verdade? Rio de Janeiro? Solo ella tiene problemas. Não. Todos nós temos problemas, todos Todos nós temos nosotros. dificuldades. Todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros tenemos dificultades. Verdade? ¿Verdad? Sim, todos nós. Todos nosotros. Mas o problema é Pero el problema es, o que essa preocupação ¿qué es lo que esa preocupación faz com os teus olhos? hace con tus ojos? E toda vez que eu falar visão, Y toda vez que yo hable visión, eu quero que você pense yo quiero que vos pienses em palavra de Deus, em vontade do Senhor, en em palabras de promessa. Dios, en voluntades del Señor, en promesas. Então fica com isso na sua cabeça. Entonces quédense con eso en sus cabezas. Você vem aqui no domingo, Vos venís acá un domingo, ouve uma palavra maravilhosa. escuchás una palabra maravillosa, A água é derramada ali no teu coração. abre para algo derramar en tu corazón É transformado. y E a agua transforma el corazón. E você sai daqui feliz. Y vos salís de acá feliz. Mas na segunda-feira você está no teu trabalho. Pero en el lunes vos estás en tu trabajo E aí você recebe uma notícia. y ahí vos recibís una noticia. Foi demitido. Fuiste despedido. De repente, De repente, o que estava no controle das tuas mãos lo que estaba en el control de tus manos, não tem mais. no tenés más. E aí, o que a preocupação faz com você Y ahora, ¿qué es lo que la preocupación hace contigo no próximo domingo? en el próximo domingo? Vai sair daqui ¿Vas a salir de acá cheio lleno ou vai estar tão preocupado o vas a estar tan preocupado
que já nem entendeu o que o pastor estava pregando. que ya ni entendiste lo que el pastor estaba predicando. Distração. Distracción. A preocupação nos traz distração. La preocupación nos trae distracción. E quando você está distraído, Y cuando vos estás distraído, produz uma sensação de que você está perdido, produce una sensación de que vos estás de que perdido, não tem o que fazer, de que no tenés que hacer, que não precisa mais ouvir. que no necesitas más escuchar. Perdido, completamente perdido. Completamente perdidos. Não tenho mais o controle. No tenés más el control. Sabe quando aconteceu isso? ¿Sabes cuándo pasó eso? A Síria estava em guerra contra Israel. Siria estaba en guerra con Israel. A preocupação tomou conta. La preocupación tomó ese momento. Então, Entonces, homem de Deus se levanta, un hombre de Dios se levanta, profeta, un profeta, Eliseu. Eliseo. E quando esse homem se levanta, ele passa a avisar o rei sobre os ataques do inimigo. Y cuando ese hombre se levanta, él pasa a avisarle al rey de los ataques del enemigo. Ó, não vai para cá porque o inimigo vai atacar aqui. No te vayas acá porque el enemigo va a atacar acá. A nação estava perdida, La nación estaba perdida. mas homem Pero un hombre via em Deus fiel a Dios e direcionava a nação. y direccionaba a la nación. Então, Entonces, Israel escapou de todas as tentativas do inimigo. Israel escapó de todas las tentativas del enemigo. Quando o rei da Síria ouviu isso, Cuando el rey de Siria escuchó eso, ele falou: o que está acontecendo? Tem dijo- alguém infiltrado no nosso meio. él dijo, ¿qué es lo que está pasando? Hay alguien infiltrado en nuestro medio. Mas Pero tinha alguém vendo. había alguien viendo. Eliseu via os ataques, avisava o rei. Eliseo veía los ataques y avisaba al rey, E isso deixou o rei da Síria com raiva. y eso dejó al rey de Siria con rabia. Então ele falou: vamos lá atrás desse cara, vamos matar ele. entonces él dijo, vamos allá detrás de ese hombre, vamos a matarle. E Eliseu tinha um servo Y Eliseo tenía un siervo que saiu de casa pela manhã. que salió de su casa por la mañana, E quando ele olhou as montanhas, y cuando él miró las montañas, todas tomadas do exército inimigo, todas tomadas por el ejército enemigo, a preocupação bateu na porta. la preocupación golpeó la puerta. A sensação de perdido La sensación de perdido fez o servo de Eliseu dizer: hizo con el siervo de Eliseo decir, ah, meu pai, ay, mi padre, o que vamos fazer? ¿qué es lo que vamos a hacer? E sabe o que Eliseu disse? ¿Y sabes qué es lo que Eliseo dijo? Não sabe de nada. No sabes de nada. Abre, Senhor, os olhos dele para que ele veja. Abre, Señor, los ojos de él para que él vea. Abre, Senhor, os nossos olhos nessa noite para que possamos ver. Abre, Señor, nuestros ojos esta noche para que Abre, podamos Senhor, ver. os nossos olhos. Abre, Señor, nuestros ojos. Nós precisamos ver. Nosotros necesitamos O ver que você vê, Pai? lo que vos ves, Padre. Agora, é Agora. por isso que nós sofremos ataques na nossa saúde, na nossa família, na nossa parte financeira. Es por eso que nosotros sufrimos ataques en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra vida financiera. Será que os demônios, será que o inimigo, ¿Será que el demonio, será que los enemigos, eles precisam do teu carro ellos necesitan de tu auto para chegar ali numa outra cidade? para llegar allá en una otra ciudad? Não. No, Mas se ele move algo e você bate o teu carro, pero si él mueve algo y vos chocas tu auto, o que isso produz em você? ¿qué es lo que eso produce en vos? Distração, Distracción, preocupação. preocupación. Então, a primeira potência, o primeiro poder El primer poder de nos cegar de cegarnos são as preocupações, son las preocupaciones, as distrações. las distracciones. O inimigo não quer o que a gente possui, El enemigo no quiere lo que nosotros tenemos, mas dessa forma, pero de esa forma nós somos facilmente distraídos. nosotros somos fácilmente distraídos. Naquela tarde, En aquella tarde, você estava marcado vos estabas marcado com Deus con Dios de orar à tarde. de orar en la tarde. Vou chegar em casa Voy a llegar en casa e vou orar. y voy a orar. Vou ter um momento com Voy a Deus. tener un momento con Dios, Mas o teu carro bateu. pero tu carro chocó, tu auto chocó. Daí você precisa ir na oficina. Y ahí vos necesitas irte al trabajo. Ai, precisa ver de onde que vai tirar o dinheiro. Y ahí necesitas ver de dónde vas a sacar el dinero. E de repente, Y de repente, o dia se passou el día pasó e você nem se lembrou. y vos ni te recordaste. Você nem viu algo. Vos ni viste algo.
A segunda coisa, La segunda cosa, e talvez a mais perigosa, y tal vez la más peligrosa, é o apego pelas coisas. es el apego por las cosas. O que mais nos faz cegos espiritualmente Lo que más nos hace ciegos espiritualmente é quando nós nos apegamos mais às coisas dessa terra. es cuando nosotros nos apegamos más a las cosas de esta tierra. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Essa é uma, deixa eu dar um contexto. Voy a dar un contexto. Essa é uma carta Esa es una carta para uma das 7 igrejas. para una de las 7 iglesias. Todas essas cartas Todas esas cartas trazem traen alertas, trazem ensinamentos traen alertas, traen enseñanzas para a igreja de hoje. para la iglesia de hoy. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Entonces vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán feliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras, tu vergüenza y desnudez, y colirio para que te los pongas en los ojos y recobres la vista. Tô rico, Estoy rico, meus problemas acabaram. mis problemas se acabaron, Adquiri riquezas, não preciso de nada. adquirí riquezas, no necesito de nada. Não reconhece, porém, No reconoce por ahora. que é miserável, Qué miserable, digno de compaixão, digno de compasión, pobre, pobre, cego ciego e que está nu. y que está desnudo. Aqui diz que eles estavam cegos, Acá él dice que ellos estaban ciegos, porque eles estavam achando que as riquezas, que o sucesso desse mundo porque ellos estaban creyendo que las riquezas y los sucesos de este mundo era suficiente, era o mais importante. era suficiente y era lo más importante. Muitas e muitas vezes, Muchas y muchas veces nós somos como essa igreja, nosotros somos como esa iglesia, completamente distraídos. completamente distraídos. Talvez não com as preocupações, Tal vez no con las preocupaciones, mas com aquilo que é bom. pero con aquello que es bueno. Dinheiro é um problema? Dinero no es el problema. Não, No, de forma de nenhuma. forma ninguna. É uma ferramenta. Es una herramienta. Pode acelerar o processo Puede acelerar el proceso do reino de Deus se expandindo, del reino de Dios expandirse, alcançar vidas, alcanzar vidas, trazer tratamento para uma doença. traer tratamiento para un dolor. O dinheiro não é ruim, El dinero no es malo, mas o apego a ele, pero el apego a él faz achar nos hace creer que estamos ricos, que estamos ricos, mas na verdade pero en verdad estamos pobres. estamos pobres, Cegueira espiritual. cegados espiritualmente. Era como essa igreja estava. Era como esa iglesia estaba. Muitas vezes Muchas veces nós estamos distraídos nosotros estamos com distraídos coisas boas, con cosas buenas, mas que diante de Deus pero que delante de Dios são inúteis. son inútiles. A verdade é essa. La verdad es esa. Mário compartilhou um testemunho Mario compartió con nosotros un testimonio no momento da oferta. en el momento de la ofrenda. Eu vivo isso. Yo vivo eso. Sempre ofertei Siempre ofrendé e sempre vi y milagres. siempre vi milagros. Sempre vi milagres. Siempre vi milagros. Mas se o meu coração Pero si mi corazón está no desejo das riquezas, está en el deseo de las riquezas, eu já estou distante, já yo se ya, tornou estoy, inútil. yo ya estoy distante y ya se volvió inútil. Se tornou inútil para quem? ¿Se volvió inútil para quién? Para Deus. Para Dios. Mas o dinheiro Pero el dinero na mão de pessoas en la mano de personas que amam mais o Senhor que aman más al que Señor qualquer outra que coisa cualquier otra cosa se torna útil. se vuelve útil. Nem estava aqui, Ni estaba aquí, mas eu creio pero yo creo de todo o meu de coração todo mi que corazón Deus está que trazendo Dios está recursos a esse trayendo lugar. recursos a este lugar. Eu creio Yo creo
que Deus está trazendo recursos, que Dios está trayendo recursos, não para roubar os nossos corações, no para robar nuestros corazones, mas para ser útil para ser útil ao reino. al reino. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Siguiente. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Siguiente. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nós não precisamos dessas coisas, Nosotros no necesitamos de esas coisas do mundo. cosas del mundo. Dinheiro, riqueza, fama, Dinero, riqueza, fama, aprovação. aprobación. Talvez tudo que você buscou na tua vida Tal vez todo lo que vos buscaste en tu vida foi a aprovação dos teus pais. fue la aprobación de tus padres, Coisa do mundo. cosas del mundo, Coisa que homens podem dar. cosas que hombres pueden dar, Coisas que homens podem dar. cosas que hombres pueden dar. Mas a verdade Pero la verdad, é que para nos dar direcionamento, Para- propósito, el Padre nos da direccionamiento y propósito. só Deus, Solo Dios, o Criador que nos fez, que nos formou, el Creador que nos hizo y que nos formó, o Pai que nos amou de tal maneira, el Padre que nos amó de tal manera, que entregou o seu tudo, a sua que entregó riqueza, todo, su riqueza, por nós. por nosotros. Aqueles Aquellos que muitas vezes que muchas veces estariam cegos, estarían ciegos, mas não mais, pero no más, porque Ele abre os nossos porque olhos Él abre nuestros ojos. e nós declaramos nessa Y noite, nosotros declaramos en esta noche, como no Salmos 119, versículo 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Pode ler. aparta mi vista de las cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho a los que te temen. Fecha os teus olhos agora. Cierra Pai. tus ojos en donde estás. Pai, nós oramos. Padre, nosotros oramos. Abre os olhos. Abre nuestros ojos. Agora com os olhos físicos fechados, Ahora, ojos físicos cerrados. nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Nosotros clamamos, Espíritu Santo de Dios. Abre os nossos olhos Abre espirituais. nuestros ojos espirituales. Abre os nossos olhos para como o Senhor nos vê. Abre nuestros ojos para que podamos vernos como el Señor nos ve. E desperta-nos. Y despiértanos. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Há uma segunda coisa. Hay una segunda cosa. Lá no nosso texto principal, Allá en nuestro texto principal, em Gênesis 13, en Génesis 13, que Deus pede para Abraão. que Dios le pide a Abraham. Abraão está lá Abraham está allá na sua rotina, en su rutina, na sua vida. en su vida, Até que o Espírito Santo de Deus hasta que el Espíritu Santo de Dios fala: Abraão, le dice a Abraham, de onde você está, ¿de dónde vos estás? vê. Ve. E a gente já falou sobre visão, sobre olhos abertos. Y nosotros ya hablamos sobre visión, sobre ojos abiertos. Mas no versículo 17, Pero en el versículo 17, Deus diz a Abraão: Dios le dice a Abraham, percorra essa terra de alto a baixo, recorre esa tierra de alto a abajo, porque eu a darei a você. porque yo te la daré. O que Deus estava ordenando depois de ver Lo que Dios está ordenando después de ver era: haja, era actúa, faz alguma coisa. haz alguna cosa. Agora que você viu Ahora que vos viste o que eu vou te dar, lo que yo te voy a dar, pisa lá. pisa ahí, Pisa nesse lugar. pisa en ese lugar, Percorre. recorre, Norte, sul, leste, norte, oeste. sur, este y oeste. Vai.
Va, fica perto, quédate cerca, porque eu ainda não te dei, porque yo todavía no te di, mas eu vou te dar. pero yo te voy a dar. Então já fica lá, Entonces quédate allá. já vive de acordo com o que você viu. Entonces quédate allá de acuerdo con lo que vos viste. Talvez Deus te deu uma visão Tal vez Dios te dio una visión que você vai ser um grande professor. que vos vas a ser un grande profesor. Então, o que você precisa fazer? Entonces, ¿qué es lo que vos necesitas hacer? Estudar, Estudiar, ser o melhor. ser el mejor. Você precisa pisar. Vos necesitas pisar. 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 E agora que nós já estamos com os nossos olhos abertos, Y ahora que nosotros ya estamos con nuestros ojos amém? abiertos, Eu amén. creio. ¿Cuántos Nós creen? temos um direcionamento. Nosotros tenemos un direccionamiento. A revelação de Deus para nós agora La revelación de Dios para nosotros ahora é que é hora de agir. es que es hora de actuar. Isso é fé. Y eso es fe. Eu sempre falo para nossa galera. Yo siempre le digo a nuestra gente, Eles vêm para mim, ellos se acercan a mí, Rita, Rita, eu ouvi algo de Deus. yo escuché algo de Dios. Eu vou ser um político. Yo voy a ser un político. E eu digo, Y yo le digo, você tem se preparado para isso? ¿vos te estás preparando para eso? Você tem se preparado? Você tem estudado? ¿Vos estás preparándote? ¿Vos estás estudiando? Você tem estado nos lugares que Deus está abrindo? ¿Vos tenés el estado Nos lugares que Deus está te en colocando? los lugares que el Señor te está colocando? Você tem sonhado com isso? ¿Vos tenés soñado con eso? Mas você precisa conhecer esse lugar. Pero vos necesitas conocer ese lugar. Não era fácil. No era fácil. Toda mudança nos tempos bíblicos era mais difícil do que hoje em dia. Todos los cambios en la vida, todos los cambios antes eran más difíciles que hoy en día. Já é chato pra caramba. Ya es difícil, pesado. Eu me mudei algumas vezes. Yo ya me mudé varias veces. E a última, Y la última, nós morávamos numa ilha. nosotros vivíamos en una isla. Então, a gente tinha que colocar tudo num carrinho, Entonces nosotros teníamos que colocar todo en un carrito, levar até a beira da ilha, llevar hasta el borde de la isla, tirar do carrinho, sacar del carrito, colocar no barco, colocar en el barco, ir com o barco até a terra, ir en el barco hasta la tierra, tirar do barco, sacar del barco, colocar no caminhão. colocar en un camión, Chegou no lugar, llegó en el lugar, tira do caminhão, saca del camión, sobe as escadas. sube las escaleras. É chato, Es pesado, é difícil, es difícil, mas Abraão fez. pero Abraham hizo. Ele montou a sua tenda Él armó su tienda e foi. y se fue. Mas Deus não tinha dado ainda. Pero Dios no le había dado todavía. Mas ele ouviu Pero él escuchó e viu y vio o que Deus tinha. lo que Dios tenía. Então aquilo tomou o coração dele. Entonces aquello tomó el corazón de él. Ele botou a mochila nas Él se costas puso su mochila en las espaldas e começou a caminhar em y comenzó direção a caminar en dirección ao seu destino. a su destino. Porque não era dele ainda, Porque no era todavía su hora, mas ele já via pela pero él fé. ya había visto por la fe. Então ele precisava semear naquele lugar. Entonces él necesitaba plantar en ese lugar. Precisava trabalhar naquela terra. Necesitaba trabajar en esa tierra. Precisava crer naquele lugar. Necesitaba creer en ese lugar. Por isso Deus o mandou para lá. Por eso Dios le mandó allá. É isso que Deus está falando conosco hoje. Es eso que Dios está hablando con nosotros hoy. Precisamos nos preparar Necesitamos prepararnos e agir de acordo com a vontade de y Deus para actuar nós. con la forma de la voluntad de Dios para nosotros. A visão é maravilhosa, La visión es maravillosa, mas custa algo. pero cuesta algo. Muito trabalho, Mucho trabajo, muita fé. mucha fe, Muito trabalho, mucho trabajo, muita fé. mucha fe. E é engraçado que eu estava com essa palavra no coração Y es muy simpático porque yo estaba con esta palabra en el corazón e estava conversando com um pastor. y estaba conversando con el pastor E ele nos contou sobre como começou o trabalho aqui. y él nos contó de cómo comenzó el trabajo acá. Muito difícil, Muy difícil, muito, muy, mas cheio de sobrenatural. pero lleno del sobrenatural, Cheio de visão. lleno de visión. Uma visão que ganhou o coração Una visión que ganó el corazón e o fez se mover. y le hizo mover. Abraão mudou o seu acampamento
acampamento Abraham cambió su campamento e passou a viver próximo y pasó a vivir cerca da sua promessa. de su promesa. Se prepara. Prepárense. 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 Depois que ele ouviu e viu, Después de que él escuchó y vio, ele tomou atitudes de acordo com a palavra. él tomó actitudes de acuerdo con la palabra. Ficar só na visão Quedarse solo en la visión é confortável. es confortable. Agir Actuar pela fé por la fe dá trabalho. da trabajo. Mas quando a visão, a vontade de Deus Pero cuando la visión y la voluntad de Dios toma o nosso coração, toma nuestro corazón, já não se trata do meu trabalho. ya no se trata de mi trabajo, Se trata de cumprir a vontade do Pai. se trata de cumplir la voluntad del Padre. Os discípulos para Jesus. Los Você não vai comer, não. Los discípulos para Jesús, vos no vas a comer, ¿no? Você não viu o que eu vi. Vos no viste lo que yo vi. A minha comida Mi comida é fazer a vontade es do meu hacer la voluntad de Dios. É fazer a vontade do meu Pai. Es hacer la voluntad de mi Padre. Coloca a tua mochila nas costas Coloca tu mochila en la espalda e caminha em direção à visão. y camina en dirección a la visión. Hoje Hoy é dia de acordar de novo no es nosso día de interior. despertarse de nuevo en nuestro Toda interior. promessa, Vuelta a la promesa, toda palavra, toda palabra, toda visão toda visión de Deus de Dios para nós. para nosotros. Mas eu vou abrir um parênteses muito importante. Pero yo voy a abrir un paréntesis muy importante, Muito importante. muy importante. Nós não fazemos nada Nosotros no hacemos nada para sermos algo. para ser algo. Nada. Nada. Nada do que podemos fazer Nada de lo que podemos hacer muda a nossa identidade cambia nuestra identidad diante do Pai. delante del Padre. Acima de qualquer cargo, Encima de cualquier carne, de qualquer função, de cualquier función, nós temos uma identidade nosotros tenemos una identidad que temos sempre que nos lembrar. que Dios siempre nos recuerda. Filhos de Deus. Hijos de Dios. Será que um bebê faz alguma coisa para ganhar o coração do pai? ¿Será que un bebé hace algo para ganar el corazón de un padre? Além de chorar, fazer cocô e comer, Aparte de llorar, hacer caca y comer, e a gente acha tudo lindo. y nosotros queremos todo lindo. A fralda bem suja, El que pañal chegou até o sucio pescoço. que llegó hasta el cuello. E você, que coisa mais linda. Y vos, qué cosa más linda. Nada, o bebê não fez nada. Nada, un bebé no hace nada. O filho não faz nada El hijo no hace nada para ganhar o coração do pai. para ganar el corazón del Como padre filho. como hijo. Nós podemos sim viver uma vida Nosotros podemos sí vivir una vida que agrada ao pai. que agrada al Padre, Mas isso não muda a visão dele conosco. pero eso no muda la visión de Él con nosotros. Filhos amados. Hijos amados. E isso vale muito mais Y eso vale mucho más do que qualquer cargo, de que cualquier cargo, do que até mesmo a promessa, de que hasta mismo la promesa, do que até mesmo o ministério, de hasta mismo el ministerio, do que a sua casa, de que tu casa, do que o teu dinheiro, de que tu dinero, do que tudo aquilo que você acha que pode comprar. de que todo aquello que vos crees que podés comprar, Essa identidade já esa foi paga. identidad ya fue paga. E se você aceitou Jesus, Y si vos le aceptaste a Jesús, você já tem. vos ya tenés. Que o Espírito Santo de Deus Que el Espíritu Santo de Dios mova o teu coração mueva tu corazón para crer para creer nessa identidade. en esa identidad, Como João cria. como Juan creía. Ele falou: eu sou amado. Él dijo, yo soy amado. Eu sou o amigo mais amado. Yo soy el el amigo más amado. Será que Jesus reuniu assim o grupo? ¿Será que Jesús reunió así un grupo de personas? Falou, porque João é meu melhor amigo. Porque Juan es mi mejor amigo. Eu não acho que ele fez isso. Yo no creo que él haya hecho eso. Mas João tinha uma percepção tão forte Pero Juan tenía una percepción tan fuerte do amor de Deus del amor de Dios que ele dizia: eu sou mais amado. que él Eu não decía, sei yo vocês, soy el más amado. No mas sé eu ustedes, sou a mais amada. pero yo soy el más amado. Eu fui amada quando eu estava com a fralda suja Yo fui amada cuando estaba con el pañal sucio até o último dia da minha vida. hasta el último día de mi vida. Então não é o fazer que te torna alguém. Entonces no es el hacer que te vuelve a alguien. Nós fazemos Nosotros hacemos porque somos filhos apaixonados porque somos hijos apasionados pela vontade do por la Pai. voluntad del Padre.
Nosso desejo Nuestro deseo agora ahora é o do Pai. es el del Padre. Realizar Es realizar tudo que Ele sonhou todo que Él soñó para sua família, para su familia, para sua noiva. para su novia. Quando nós somos apaixonados, Cuando nosotros somos enamorados, apasionados, muito mais pelo Deus que dá a visão, mucho más por Dios que la visión, a promessa la promesa está segura. está segura. Porque eu já vi muitos Porque yo ya escuché mucho eso. chegarem no lugar Llegar en un lugar que eles viram que ellos vieron em Deus, en Dios, mas se corromperem. pero se corrompieron. Mas se o nosso coração Pero nuestro corazón, amar mais o Pai, amar más al Padre, a promessa está guardada. la promesa está guardada. Ela está segura. Ella está segura. Sansão Sansón perdeu perdió quando revelou para Dalila cuando le reveló a Dalila que a força estava em seu cabelo. que la fuerza estaba en su cabello. Mas eu não creio que ele perdeu Pero yo no creo que él perdió quando cortaram os seus cabelos. cuando cortaron sus cabellos. Eu creio que ele perdeu Yo creo que él perdió quando ele respondeu para Dalila cuando él respondió para Dalila que a força dele que la fuerza de él estava no cabelo. estaba en su cabello. Porque a força nunca esteve no cabelo. Porque la fuerza nunca estuvo en el cabello. A força nunca teve no voto de La- Nazireu, La fuerza nunca tuvo el voto en Nazareno, que era o que Sansão tinha Que- feito. que era lo que Sansón tenía hecho. Não, a força estava no Deus. No, la fuerza estaba en Dios, No Deus do voto. en Dios del No voto, Deus da promessa. en el Dios de la promesa. A força não estava no cabelo dele. La fuerza no estaba en su cabello, Estava no Deus que dá estaba a en força Dios para ele. que daba fuerza para él. Mas porque a sua visão Pero porque su visión foi encantada fue encantada pelas coisas dessa vida, por las cosas de esta vida, pelo reconhecimento. por el reconocimiento. Olha aqui meu bíceps, olha Mira, como eu mira sou acá mi forte. bíceps, mira cómo soy fuerte. E ele responde para Dalila, Y él responde para Dalila, crendo do seu coração creyendo en su corazón que a força vinha do cabelo. que la fuerza venía del cabello. Isso nos revela Y eso nos revela como estava o coração de Sansão. cómo estaba el corazón de Sansón. Quando nós temos definido Cuando nosotros tenemos definido quem nós somos quiénes nosotros e somos quem ele é, y quién Él es, isso nos direciona a fazer algo. eso nos direcciona a hacer algo. Seja abandonar o pecado, Sea abandonar el pecado, seja mudar as nossas vidas, sea cambiar nuestras vidas, ou simplesmente crer e confiar na sua o palavra. simplemente creer y confiar en su palabra. Quando eu conhecia Jesus, Cuando yo le conocí a Jesús, com 13 anos de idade, con 13 años de edad, eu já tinha sonhos. yo ya tenía sueños. Eu tinha uma visão para mim. Yo tenía una visión para mí, Uma grande empresária, una grande empresaria, com muito dinheiro, con mucho dinero, que ia impedir que minha família passasse que iba a necessidade. impedir que mi familia pase necesidad. Essa era a minha visão. Esa era mi visión. Mas quando ele me encontrou, No cuando Él me encontró, eu vi outra coisa. yo vi otra cosa. Eu vi o Eu vi. sonho dele, Mi sueño en Él, a promessa dele, la promesa de Él, e não tinha nada a ver comigo. y no tenía nada que ver conmigo. Não tinha nada a ver com o que eu tinha sonhado. No tenía nada que ver con lo que yo había soñado. Mas hoje Pero hoy tenho vivido tengo vivido a sua vontade para su minha vida. voluntad para mi vida. E eu não trocaria por Yo nada. no cambiaría por nada, Porque além de cumprir, porque aparte de cumplir, Ele está comigo. Él está conmigo. E isso vale mais. Isso Y vale eso mais. vale más. Isso vale mais. Y eso vale más. Se você ainda não sabe quem é, Si vos todavía no sabes quién sos, o primeiro passo é desenvolver essa intimidade com o Pai, el primer paso es desenvolver esa intimidad con el Padre, para que Ele traga a tua verdadeira identidade. para que Él traiga tu verdadera identidad. Mas voltando, Pero volviendo, uma revelação, una revelación, uma visão, una visión, precisa ter uma aplicação prática. necesita tener una aplicación práctica. Do contrário, você se frustra. De lo contrario, vos te frustras. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Tiago, capítulo 2, versículo 20.
Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver a una persona se le declara justa por sus obras y no solo por la fe? De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O que Tiago está ensinando nessa passagem Lo que Tiago está enseñando en este pasaje é que a fé es que la fe e as obras, y las obras, elas caminham juntas. ellas caminan juntas. Uma Una é inútil sem a outra. es inútil sin la otra. Se você foi salvo Si vos fuiste salvo e se converteu ao Senhor, y te convertiste al Señor, as tuas atitudes precisam mudar. tus actitudes necesitan cambiar. As nossas atitudes Nuestras actitudes não trazem a salvação, no traen la salvación, mas a salvação, pero la salvación, uma vez em nossas vidas, una vez en nuestras vidas, precisa nos mudar. necesita cambiarnos. Elas caminham juntas. Ellas caminan juntas. Se pela fé Si por la fe nós recebemos uma visão, nosotros recibimos una Una visión, promesa. una promesa, uma palavra, una palabra, é por ela que nós precisamos es por tomar ella que atitudes. nosotros necesitamos tomar actitudes. Quando eu vi Cuando yo vi que o meu sonho, que mi sueño, a minha vontade, mi voluntad, não era a vontade do Pai no era la voluntad del Padre para minha vida, para mi vida, eu disse, tá bom, yo dije, está bien, eu entendi, Senhor. yo entendí, Señor. Eu consegui ver o que você viu. Yo conseguí ver lo que vos viste. O que eu preciso fazer? ¿Qué necesito hacer? O que eu preciso mudar? ¿Qué necesito cambiar? Qual passo eu preciso dar? ¿Cuál es el paso que necesito dar? Mesma coisa com Abraão. Misma cosa con Abraham. Por que que Tiago disse que ele foi justificado pelas obras? ¿Por qué que Tiago dice que él fue justificado por las obras? Que ele foi justificado quando ofereceu a Isaac? Que él fue justificado cuando fue entregue a Isaac. Porque ele ouviu de Deus Porque él escuchó de Dios e aplicou. y aplicó. Abraão, aquela promessa que eu te Abraham, prometi, aquella promesa que yo te di, coloca ela no altar coloca ella en un altar e oferece para mim. y ofrece para mí. Tá bom? ¿Está bien? Eu já vi também, Senhor. Yo ya vi también eso. O passo é esse. El paso es ese. Toma. É Toma, tudo teu. es todo tuyo. E Deus Y Dios justifica Abraão justifica a Abraham porque ele aplicou porque él aplicó o que ele ouviu. lo que él escuchó. Antes de entender, Antes de entender, não fazia sentido no nenhum. hacía sentido ninguno, Mas nós precisamos alcançar pero nosotros necesitamos alcanzar esse nível de ese obediência. nivel de obediencia. Eu não entendi nada, Yo Senhor. no entendí nada, Señor. Não faz o menor sentido. No hace el mayor sentido, Mas eu vi. pero yo vi, Eu ouvi o que yo você me escuché lo que pediu. vos me dijiste. Então toma. Entonces toma, É tudo teu, es Senhor. todo tuyo, Señor. O louvor pode ir voltando. La adoración puede subir. Estamos caminhando para o final. Estamos caminando hacia el final. Se antes Sin antes, você tinha certeza vos tenías seguridad que o Senhor ia resgatar a tua família. que el Señor iba Ia resgatar. a tua família. rescatar tu familia. Mas hoje Pero hoy você não acredita mais. vos no crees más. Se tornou difícil demais. Se volvió difícil. Tanto que você nem se relaciona mais Tanto que vos ya ni te relacionás con ellos. com eles. Você vai se lembrar da palavra Vos te vas a recordar de la e vai palabra. começar a Y orar vas a comenzar a orar de novo, de nuevo, a semear de novo, a plantar de nuevo. porque você viu algo. Porque vos viste algo. Então você precisa caminhar em direção a esse lugar. Entonces vos necesitas caminar en dirección a ese lugar. Então começa a semear de novo. Entonces comenzá a plantar de nuevo. Nada é difícil demais para ele. No es difícil de más para él. Começa a orar de novo pela tua casa. Comenzá a orar de nuevo por tu casa. Começa a orar pela tua família. Comenzá a orar por tu familia. Eu orei 3 anos pela minha mãe. Yo oré 3 años por mi mamá.
só para ela cruzar aquelas portas. solamente para ella cruce esa puerta. E hoje é uma mulher de Deus, Y hoy ella es una mujer de Dios, curada, sarada. curada, sanada. Você precisa crer Vos necesitas creer de forma que de forma que você aplica. vos apliques. Eu creio que minha Yo casa vai creo ser que mi casa salva. va a ser salva. Então orarei todos os dias. Entonces oraré todos los días. Vou semear o meu relacionamento com eles. Voy a plantar mi relacionamiento con ellos. Se você tinha uma promessa Si vos tenías una promesa, que o Senhor ia te colocar sobre grandes, que el Señor te iba a colocar en lugares grandes, começa a se preparar. comenzá a prepararte. Começa de novo. Comenzá de nuevo. Não fica com medo, No te quedes con miedo, porque tem gente mais inteligente, porque alguien es más inteligente, porque tem gente mais preparada, porque hay gente más preparada, porque tem gente com mais conexões. porque hay gente con más conexiones. No. No. Você viu algo? ¿Vos viste algo? Então começa a estudar. Comienza a actuar. Pega a tua mochila. Agarra tu mochila. É tempo de viver pela fé. Es tiempo de vivir por la fe. É tempo de investir na palavra. Es tiempo de invertir en la palabra. É tempo de alinhar a nossa fé às Es tiempo obras. de alinear nuestra fe. Se cremos Si creemos que Deus vai atrair muitas pessoas a essa casa, que Dios va a traer muchas personas a esta casa, precisamos começar a evangelizar mais. necesitamos comenzar a evangelizar más. Se cremos que vai acontecer um avivamento, Si creemos que va a pasar un avivamiento, e eu não falo isso de forma leviana, y yo no hablo de eso de cualquier forma, avivada de ter o Espírito e a palavra, avivado de tener el Espíritu y la palabra, limpando a noiva. limpiando la novia. É nesse avivamento que eu En tô ese falando. avivamiento que yo estoy hablando. Nós precisamos jejuar, Nosotros necesitamos ayunar, orar, orar, semear plantar e buscar os perdidos. y buscar a los perdidos. Preparar outros líderes. Preparar Líderes. líderes. Precisamos preparar líderes, treinar servos. Necesitamos preparar líderes y entrenar a Começa siervos. a abrir Y Él va a comenzar a abrir a tua visão tu visión e a tua fé y tu fe vai acompanhar. va a acompañar Em nome de Jesus en nombre de Cristo. Jesús. Uma das coisas maravilhosas de ver Una de las cosas más maravillosas de ver é que aquele que vê o final es que aquel que vio el final não tem medo de sacrificar hoje. no tiene miedo de sacrificar hoy. Da forma mais improvável. De la forma más probable, Um dia eu vi un día yo vi que eu poderia tocar vidas. que yo podría tocar vidas E que, em vez de abençoar só a minha família, y en vez de bendecir solo mi familia, eu poderia abençoar muitas famílias yo podía bendecir muchas familias com a minha vida. con mi vida. E porque eu vi Porque yo vi vidas se rendendo, vidas rindiéndose, pessoas entendendo o seu propósito. personas entendiendo su propósito. Doeu, mas eu Dolió, sacrifiquei. pero yo sacrifiqué. Doeu muito, Dolió mucho, mas eu sacrifiquei. pero yo sacrifiqué. Então hoje Entonces hoy eu nem peço para ver mais. yo ni pido para ver más. Eu sacrifico Yo sacrifico antes. antes. Eu vivo a minha vida Yo vivo mi vida perguntando a Deus preguntándole a Dios qual é o próximo sacrifício, Senhor. cuál es el próximo sacrificio, Señor. Qual é a próxima renúncia? ¿Cuál es la próxima renuncia? Porque eu vi o que o Senhor podia fazer. Porque yo vi lo que el Señor podía hacer. Então, se é o teu propósito, Entonces si es tu propósito, eu nem preciso yo entender. ni necesito entender. Eu começo hoje Yo comienzo hoy a andar por fé, a andar por fe por aquilo que nem os meus olhos viram, aquello que Dios vio, nem subiu ao meu coração, subió a mi corazón, nem compreendi com a minha yo mente comprendí con mi mente aquilo que você tem para mim. aquello que Él tiene para mí. Levanta da tua cadeira. Levántate donde estás.
Nós vamos adorar, Nosotros vamos a adorar, mas eu quero que você entenda pero yo quiero que vos entiendas o porquê eu estou trazendo essa palavra aqui. por qué yo estoy trayendo esta palabra acá. Eu creio Yo creo que é um tempo que es un tiempo que Deus visitará essa casa que Dios visitará esta casa com muita revelação, con mucha revelación, com muita visão. con mucha visión. Por isso Deus precisava nos alinhar, Por eso Dios necesitaba alinearnos, nos alertar alertarnos e dizer para nós y decir para nosotros que basta agir por fé. que basta vivir por fe, Basta agir por fé. basta actuar por fe. Põe a tua esperança e a tua confiança naquilo que Ele pode fazer. Poné tu confianza y tu confianza y tu esperanza en lo que Él puede hacer. E você nunca vai ser frustrado. Y vos nunca vas a ser frustrado. Talvez você não entenda, Tal vez vos no entiendas, mas frustrado não. pero frustrado no. Frustrado não. Frustrado no. Pai, nós